Aprendendo a viver na vida. Viver é um desafio. Implica em lágrimas, angústia, dor, perdas e até morte. Decepções com pessoas, sim, profundas decepções, e principalmente com as pessoas que mais amamos. A vida nos reserva surpresas que jamais imaginaríamos. Somente Deus, que sabe o nosso amanhã, sabe o que vai nos suceder. Ele tem o controle de tudo e sabe de todas as coisas. Por isso, Ele nos adverte para que não fiquemos inquietos com o dia do amanhã. Porque basta a cada dia o seu próprio mal, é o que diz aqui em Mateus capítulo de número 6. Temos uma tendência infantil de ficar contentes apenas com as coisas boas que nos sobrevêm. Este é o lado prático e imaturo de cada um de nós. Muitos sofrem por pensar assim. Quantos que ficam perdidos e quase malucos, revoltados com a vida, com Deus e com todos por causa disso. Na verdade, para viver esta vida de incertezas e desafios, é preciso ter fé, coragem, perseverança e determinação. É preciso ter o coração aberto para aprender com as perdas, com as lágrimas, com tribulações, perseguições, dificuldades que sobrevêm a todos nós. O apóstolo Paulo nos diz aqui em Filipenses 4:12: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos ensina que ele aprendeu a viver na vida contente em qualquer situação, na fartura, na escassez, na nudez, no perigo, na espada, em meio às aflições, em meio à guerra, em meio à paz. Ele aprendeu a viver contente. O grande líder de Deus, Moisés, no passado, nos fala no Salmo 90: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sêneca, poeta romano, expressou: feliz o homem que em qualquer circunstância se encontre, sente-se contente. Sabemos, porém, que na prática o contentamento é algo difícil e raro entre as pessoas. Gostamos de murmurar e reclamar de Deus, das pessoas e das circunstâncias. Estamos sempre insatisfeitos e prontos a reclamar, não é verdade? Murmurar é contrário ao contentamento. Nesses anos de vida aprendi algumas coisas com a vida. Aprendi com a palavra de Deus, aprendi com os erros dos outros, aprendi com os meus próprios erros. E como doeu, e como sofri dobrado. Aprendi com pastores, mestres, poetas, historiadores. Aprendi com a minha esposa, com as minhas filhas, e até mesmo aprendi com a natureza. Aprendi muito. Tive também que desaprender algumas coisas que estavam me prejudicando a minha caminhada nesta vida. É assim, existem algumas coisas que precisamos de jogar fora porque não fazem parte mais da realidade que estamos vivendo. É preciso ter humildade para aceitar que é hora de mudar. É hora de desaprender o que aprendeu em outro tempo. Sábio é aquele que entende isso. Então na vida aprendi que não importa o quanto eu me importo, algumas pessoas simplesmente não se importam. E porque muitos não se importam, eu não posso deixar de importar, porque cada um tem a sua missão. E quem sabe é a sua missão importar. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. É preciso ater-se à verdade bíblica que diz que o homem mau não há nada em si mesmo, não é perfeito, e por isso não espere muito do seu amigo, do seu irmão, do seu próximo. Deus nos criou para relacionarmos com gente de carne e osso, gente difícil de se lidar, gente pecadora como eu e você. Se escolhermos alguém que faz tudo o que queremos e nunca encontraremos nela erro, há algo errado.
Ou você diz que encontrou alguém que não tem erro, ou você está mentindo, ou esta pessoa está enganando. Há aí alguma máscara, mas ela não dura muito tempo. Relacional é uma arte, e todos nós a temos. Falta explorá-la para colocar em prática este dom divino. Para se viver neste mundo, aprendi que é preciso ter amigos para abrir o coração e contar os problemas da minha alma, minhas dores, minhas até mesmo loucuras. Os conselheiros nos ajudam a aliviar as dores emocionais. Sabe por que muitas pessoas adoecem, infartam e morrem? Uma das causas é o isolamento do seu mundo de problemas e traumas. Aprendi também que o isolamento é uma das maiores expressões do orgulho e vaidade humana. A Bíblia diz aqui em Provérbios: aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. Aprendi que é um desafio desenvolver confiança, porque as pessoas esperam muito da gente e geram expectativas quanto a nós. Por isso, também aprendi que não é bom empolgar com os elogios e é preciso ter muito cuidado quando as pessoas o fazem. Aceite-os humildemente, mas não faça deles a sua base sólida, a sua plataforma para conquistar aquilo que almeja. Pois as pessoas aplaudem e também jogam pedras. Isso aconteceu com Jesus Cristo. As quase mesmas pessoas que o aplaudiram quando entrou montado em um jumentinho em Jerusalém estavam lá, respondendo a Pilatos e gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aprendi sobre a importância de vigiar para não decepcionar os pequeninos de Deus. Construir uma confiança leva tempo, um alto preço, mas um pequeno deslize, você coloca tudo no chão. É preciso vigiar para não escandalizar aqueles que estão à nossa volta, que são os pequeninos do Senhor. Aprendi que pessoas que passam a fazer parte das nossas vidas e que só em pensar em perdê-las, a nossa alma entristece. Mas também aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Cada um tem o seu momento, tem o seu tempo e deve construir a sua história. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o mundo materialista pode nos fazer perder o rumo. Acaba nos fazendo consumistas e acabamos valorizando mais as coisas do que as pessoas. E sendo assim, aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Aprendi que o Criador me deu uma família e que os membros de minha família são os amigos que não me permitiram escolher. Certamente, se eu fosse escolher, faria uma péssima escolha, pois a tendência de cada ser humano é deixar sempre ser enganado pelas aparências. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que é preciso valorizar as pessoas que estão comigo de uma maneira muito especial, dedicar a elas e sempre que encontrá-las, as despedir com palavras amorosas, porque pode ser a última vez que as encontre. Não viveremos para sempre aqui e ninguém sabe qual o seu momento de partir. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Não posso ficar procurando culpados. A Bíblia diz que cada um se queixa dos seus próprios pecados. A maior dificuldade minha e sua, do ser humano, é reconhecer que é pecador, a sua limitação. E assim como aconteceu no Éden com o casal, Adão culpou a Eva, Eva culpou a serpente. Muitas vezes acontece conosco, nenhum de nós quer assumir a sua culpa, e é por isso que o mundo está desse jeito. Aprendi que não devo me comparar com os outros, mas com o melhor
que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Se não sei para onde ir, qualquer lugar serve. E com isso, serei levado para um lado e para o outro e não construirei nada de bom. Aprendi a não tomar partido quando for chamado para apaziguar uma situação entre duas pessoas que estão em conflito. Por mais frágil e delicado o problema de um, eu preciso também de ouvir o outro lado. Aprendi que para eu ser o que tanto sonho e almejo, leva um bom tempo. E eu preciso pagar um preço para conquistar aquilo que está no meu coração. Aprendi que Deus me fez com um potencial para ir muito mais longe, além dos meus limites. Aprendi que este detalhe está sobre aqueles que têm fé em Deus, pois quem confia e crê em Deus não olha as circunstâncias e as situações difíceis, mas olha para o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E por isso aprendi que homens da Bíblia conquistaram o impossível. Foi o caso de Abraão, Moisés, Caleb, o destruidor de gigantes, Davi, muitos outros que conquistaram porque olharam além das situações difíceis, além da aparência humana. Eles olharam para Deus e foram pela fé no Deus que os chamou para aquela tarefa. Aprendi que eu preciso controlar meu jeito de ser, esse jeito difícil, ruim, este temperamento quase incontrolável. Se eu não controlar meus atos, eles irão me controlar. A Bíblia diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Aprendi que o domínio próprio é uma dádiva do amor de Deus. O segredo está em dominar a mim mesmo. Muitos perderam pessoas queridas, perderam oportunidades, privilégios, tempo, porque não se controlaram. Aprendi que na vida somos colocados em situações que teremos de tomar decisões que entristecerão a muitos e a mim mesmo, mas precisava de ser tomadas por mim, e tereis de sofrer as consequências. E isso faz parte de cada um de nós. Para alguns seremos heróis, para outros carrascos e até demônios. Seremos odiados por um tempo, ficaremos só. Esta é a consciência que precisamos de ter. Aprendi que ter paciência requer muita prática, requer um tempo. E as lutas, as provações, as crises que nos sobrevêm, nos ajuda na mansidão, a ter mais paciência, a ser mais longânimo. Muitas vezes desanimamos com qualquer problema que surge. A palavra longânimo significa um ânimo longo. Aprendi que existem pessoas que não sabem expressar o seu amor por alguém, mas elas não conseguem demonstrá-lo. E isso porque elas não foram amadas da mesma forma que fomos ou que esperávamos. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise quando eu estiver caído é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto não me dá o direito de ser cruel, de vingar. É preciso entender o que a Bíblia aqui fala em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequem. É normal e a Bíblia nos ensina ter raiva, ficar irado, mas precisamos de amar, de perdoar, de entender e ir um pouco mais com aquela pessoa que nos feriu. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ama com tudo que eu pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive
E o que aprendi com elas do que quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação. Poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. E este é o problema da maioria de nós. Quantas pessoas vivem assim? Já foram perdoadas por alguém, pelo marido, pela esposa, pelo chefe, mas elas mesmas não se perdoam. Aprendi que não importa quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu conserte. Talvez você que está me ouvindo vive esta realidade. Isso foi de muitas coisas que aprendi, as coisas que aprendi na vida. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viva a vida com toda exuberância. Celebre neste dia de hoje a vida. Traga à tua mente que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande a fidelidade do Senhor. Viva a vida com toda a intensidade. A Bíblia diz aqui no Salmo 118, versículo 24: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vivamos a vida tendo sabedoria para cada momento. Fazer como Moisés. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança e paz. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança e paz. Misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. Bom esperar no Senhor Deus, assentar solitário com a boca no pó, ouvir sua voz. Bom esperar no Senhor Deus, assentar solitário com a boca no pó, ouvir sua voz. As misericórdias do Senhor
consumidos para sempre. Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre. Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. Aprendendo a esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Esperar não é fácil, não é verdade? Vivemos em um século onde tudo acontece com rapidez e as pessoas estão dispostas a pagar para não esperar. Tudo acontece tão rápido que as pessoas querem pagar um preço alto e pagam um preço alto porque não querem mais esperar. Esta sociedade pós-moderna é imediatista. Contudo, a vida começa com a espera de 9 meses, não é verdade? 9 meses para nascer e continua com a sequência de esperas até o fim. A grande dificuldade para esperar é a dúvida se vai acontecer o que se espera. Eu quero perguntar para você que me ouve, o que você está esperando? O que você está esperando? Você passa o tempo todo olhando no relógio? Você passa o tempo todo inquieta? Esta preocupação tem trazido consequências terríveis ao teu corpo, até mesmo na convivência com as pessoas, até mesmo no trabalho, até mesmo no relacionamento com o seu cônjuge. No dia a dia, você tem vivido uma vida tão triste, angustiada, porque você não consegue mais esperar. Qual é a diferença entre esperar e não esperar? A primeira é o desespero. Não mais esperar. Aqui o Salmo 69, versículo 3 diz: estou cansado de clamar, Deus. Secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar em Ti. Quem não sabe esperar, vive em desespero. Quem sabe você está vivendo no desespero. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta mais esperar. Muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram muito e não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando e depois não ser atendidas. Este também é um comportamento infantil quando a mãe não ensina o filho, a filha. Nós temos exemplos de pessoas na história, na vida e inclusive aqui na Bíblia, exemplos de pessoas que não souberam esperar. A Bíblia conta em Gênesis sobre a mulher de Ló. Não aguentou esperar e olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Tem muitas pessoas desse jeito, como a mulher de Ló, que não conseguiu esperar e que não consegue esperar. Você não consegue esperar, e como não consegue esperar, fica travado, travada, inerte. Enquanto isso, a vida acontece, enquanto isso, as pessoas continuam, enquanto isso, a vida vai, mas você está aí como a mulher de Ló. O povo de Israel não esperou. Moisés desceu do monte, e quando ele desceu do monte, ele viu que aquele povo fez o bezerro de ouro. Moisés, durante aquele tempo que ficou no monte, na intimidade com Deus, para receber a lei, para receber as diretrizes de Deus para o seu povo,
Enquanto ele estava lá, o povo corrompeu cá embaixo. Pediu para que Arão fizessem um Deus e fez um bezerro de ouro para eles adorarem, e ali eles dançavam, festejavam, viviam numa algazarra. É isso. Eles não esperaram Moisés, eles não esperaram o tempo. Isso acontece conosco. Nós somos precipitados, e enquanto as pessoas não esperam, isso pode acontecer igual aconteceu com o povo de Deus no deserto, que acabou indo para outro rumo, tomando outro rumo, adorando a um Deus feito ali com aqueles objetos que foram derretidos e fizeram aquele objeto de ouro. Quem sabe isso está acontecendo com você, a tua ansiedade, você não consegue esperar, e por isso você está saindo de debaixo dos propósitos de Deus. Todas as vezes que nós ficamos tão ansiosos, todas as vezes que não conseguimos esperar, nós acabamos buscando e servindo o Deus da nossa ansiedade. Isso acontece, e quem sabe acontece com você. O filho pródigo não quis esperar o tempo certo de receber a herança. Mas o que ele fez? Ele pediu ao seu pai os seus haveres, e o seu pai dividiu tanto para ele como o seu irmão mais velho, e ele saiu para uma terra distante, estranha, para poder gastar o seu dinheiro, a sua herança, e gastou com as meretrizes, nas farras, nas euforias, naquele lugar. Só depois de um tempo que ele entendeu, e ele caiu em si e resolveu voltar. Mas ele não esperou o tempo certo. Quem sabe você está, querido, está sendo muito precipitado. Não é agora. Não é o tempo de você casar. Não é o tempo de você ir para aquele lugar. Não é o tempo. Espere em Deus. Acalme. Cuidado. Não seja como este filho pródigo. Não seja como a mulher de Ló. Não seja como o povo de Israel. Para curar o desespero, é preciso aquietar o coração na presença de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Em Zacarias capítulo 9, versículo 12, diz aqui a palavra: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Então volte, fique tranquilo. Quem sabe você está aí ansioso, ansiosa. Então quem não espera vive no desespero. Este é o problema de muitos. A diferença entre esperar e não esperar é o desespero. Quantos que acabam desesperando? E eu volto a dizer, acaba trazendo consequências terríveis para o físico, para o relacionamento com as pessoas. Então é preciso você esperar. O cristão deve usar o capacete da salvação para proteger sua mente de todo pensamento que tire sua esperança em Deus. Então espera em Deus, confia nele. A Bíblia diz aqui no Salmo 37: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Espera no Senhor, confia nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, a sua preocupação. Esperar é importante para a tua vida. É bom esperar em Deus. Aqui em Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias, ele fala que bom é esperar em Deus. Coloque a sua boca no pó. Coloque a boca no pó e espere em Deus. Espere o tempo dele agir na sua vida. Eu quero perguntar de novo: o que você está esperando? O que você está esperando? O que te preocupa? Quem sabe você está dizendo, como o salmista aqui do Salmo 69:3 que eu li:
Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. Quem sabe você está perguntando como salmista aqui no Salmo 10. Onde tu estás, Senhor? Tu desististe de mim? Onde tu estás? Acalma, meu irmão. Espera em Deus. Quem não espera, vive no desespero. Espera um pouco mais. Quem sabe você está enfrentando uma luta na sua casa, com seu filho, uma dificuldade tão grande, e você tem perguntado para Deus o que fazer. Deus, por favor, espere. Esperança, esperar, mas crer. Então esse significa esperar. É esperar, mas crer. Qual a diferença entre esperar e não esperar? O desespero. Mas também é esperar, mas crer. O Salmo 62:5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança é a continuação da fé. Ter esperança é esperar acreditando. Quem espera com dúvida não tem esperança. Por isso devemos esperar no Senhor, pois sabemos que não seremos decepcionados por Ele. Esperar em Deus é ter certeza de resposta no tempo certo. Nós temos histórias de pessoas que esperaram também. Nós vimos, por exemplo, Noé. Noé e sua família esperaram as águas do dilúvio abaixarem. Já pensou se eles não tivessem esperado? Mas eles esperaram todo aquele tempo para que aquelas águas abaixassem, para depois saírem da arca. Não é o momento de você sair de casa. Quem sabe Deus está me usando na tua vida neste momento para falar com você: filha, não é o momento de você tomar essa decisão. Não é o momento de você sair de casa. Não é o momento de você separar. Não é o momento de você ir, filho. Não é o momento de você fazer esta sociedade. Não é o momento. Não é o momento de você sair da igreja. Não é o momento. Não é o momento de você sair daquela comunidade, daquela comunhão com os irmãos. Não é o momento. É o momento agora de você ser tratado. É o momento agora de você ser tratada. É o momento da reconciliação. É o momento de você resolver estes problemas. Quantas pessoas acontecem isso? Quebra um relacionamento, muda de cidade, muda de emprego, muda de comunidade, de igreja. Porque talvez teve um problema, porque talvez está com o coração cheio de arranhuras, porque talvez houve uma mágoa contra alguém ou foi magoado. E porque não esperam em Deus, e porque não sabem esperar em Deus, acabam saindo, acabam abandonando aquele lugar. Deus está me usando neste momento para dizer: filho meu, minha filha, não é o momento de você sair. Deixa as águas abaixarem. Nós ouvimos muito isso dos nossos avós, e quanto que eu já ouvi da minha mãe: espera as águas abaixarem. Esperem as águas do dilúvio abaixarem. Quem sabe você está vivendo um contexto de dilúvio, de tempestade, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, aí na igreja, meu colega pastor. Então não é tempo de você sair. Espere esses problemas amenizarem. Espere. Olha, espere primeiramente o seu filho crescer. Não separe agora. Espere primeiramente a sua esposa terminar isso aí. Espere o seu marido resolver esse problema, porque você poderá trazer consequências mais terríveis. Espere. Dê um tempo. Noé e sua família esperaram as águas do dilúvio abaixarem. Abraão, que esperou contra a esperança e teve seu filho. Abraão no início começou a desesperar, não foi? Acabou tendo um filho com a escrava Agar, que isso trouxe dor. Isso penou na sua alma.
Até hoje está lá aquele povo lá do Oriente, divididos por causa do desespero inicial de Abraão, que não soube esperar. Ele e Sara pecaram quando entregaram aquela escrava Agar para que ele tivesse intimidade, porque como Sara era estéril, ele pensava que talvez Deus estava dizendo que precisava ele ter relação com outra mulher. Abraão pecou. Abraão não esperou neste momento. Mas depois, ele teve a revelação de Deus que o filho da promessa viria e viria através de Sara, e inclusive Sara riu atrás de uma cortina. E Deus tem um senso de humor tremendo, porque depois o filho ficou sendo chamado Isaac. Riso. Isaac significa riso. Então Abraão esperou contra a esperança e teve o seu filho Isaac, o filho da promessa. Quem sabe você pecou como Abraão. Quem sabe você não tem esperado, mas é tempo de mudar, é tempo de consertar, é tempo de confessar a Deus este pecado e voltar a confiar no Senhor e esperar o tempo de Deus. Abraão, o tempo passou quase 20 anos para depois nascer o filho da promessa. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está esperando? E quem sabe é você jovem, você menina, rapaz de Deus, filhinhos eleitos de Deus. Você está desesperado, querendo de qualquer jeito resolver e casar. E você está se entregando a este amor romântico, a este que não está sendo da vontade de Deus. Abraão esperou. Espere em Deus. Espere o tempo de Deus. Davi esperou o tempo certo de ser rei, mesmo depois de ungido. Ele esperou o tempo de Deus para a vida dele. Enquanto ele não era ungido, enquanto ele não estava no reinado ali, assumindo a sua postura de rei, que Deus o havia ungido através do profeta Samuel, enquanto isso, ele continuou fazendo as coisas lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. É isso. Então, enquanto não acontece, vai cuidar do dia a dia das coisas que Deus confiou a você. Vai cuidar dos teus filhinhos. Cuide desse bebê, espere esse tempo. Não é tempo de você voltar a trabalhar. Não é tempo de você voltar. É tempo agora de descanso, é tempo de espera, é tempo de você fazer como Davi. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Vai cuidar daquilo que Deus tem confiado aí a você. Entendeu, mãe? Entendeu, querido? Vai cuidar dos seus estudos, rapaz. Você ainda está novo. Vai cuidar dos seus estudos, meninas. Você ainda é nova. Vai cuidar no tempo certo, no tempo de Deus, no Kairós de Deus. No tempo dele, ele vai agir. Você crê nisso? Você entende isso? Olha, Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Calma. Não vai ser agora, não fica agora querer se ordenar pastor sem fazer um bom seminário. Eu estou vendo alguns pastores que são levantados, alguns líderes que são levantados e são levantados com tanta pressa, e muitas vezes alguém diz: não, o tempo está chegando ao fim, os campos estão brancos e precisamos logo ordenar um tanto de líderes, pastores, obreiros para pregar o evangelho. Não, o dono da seara é Deus e ele tem o tempo dele de agir. E é por isso que nós vemos tantos pregadores imaturos, tantos pregadores sem conhecimento da palavra, enquanto a Bíblia diz aqui em Timóteo para que não coloque ninguém na liderança, neófito, novo na fé, para que não caia na tentação, nas ciladas de Satanás e acaba destruindo a sua vida e a vida da comunidade. Entende? Ei, jovem, calma. Esses dias eu falei com um jovem que tem chamado para o ministério. Eu falei: não, você vai primeiramente terminar a sua faculdade, depois você vai ser experimentado no campo como obreiro, e depois disso, aí, se confirmar esse teu chamado, você então será ordenado. É assim.
É assim. Então é preciso esperar. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. O apóstolo Paulo, quando converteu, ninguém queria ouvi-lo, ninguém queria saber de Saulo, que agora foi transformado no grande Paulo. Ele precisou de sair e ficar 3 anos lá em Tarso, se preparando, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, colocando na tua mente as ideias do que ele conhecia da Torá, do Velho Testamento, dentro da perspectiva da graça. É assim. Espera no Senhor. O livro de Salmo traz várias palavras em oração falando sobre esperar em Deus. Aqui o salmista no Salmo 39:7 diz: e eu, Senhor, que espero. O que espero, Senhor? Tu és a minha esperança. O Salmo 119, o autor fala 4 vezes sobre esperar. Ele fala aqui, na tua palavra. Na tua palavra. É na palavra de Deus que eu espero confiante. É na palavra de Deus que eu descanso. Aqui mostra, quando Deus faz uma promessa, devemos esperar confiando, e Ele vai cumprir. Mesmo que tudo pareça contrário, devemos dizer: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O que está acontecendo contigo? Espera em Deus, confia em Deus. O tempo vai vir. Quem sabe você está chorando, angustiada, perguntando, interrogando: Deus, eu não aguento mais. Deus, essa tribulação. O Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então espere em Deus. Esse dia vai chegar, esse momento vai chegar. A tua espera não será em vão. Entendeu? Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você está achando difícil esperar, busque na palavra de Deus uma fonte de esperança para que você não espere sem ter fé. Se você está achando difícil esperar, busque na palavra de Deus uma fonte de esperança para que você não espere sem ter a fé, que vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Leia essa palavra, estude a palavra, conheça a palavra, coma esta palavra que vai gerando em nosso coração fé e vai nos ensinando a esperar no Senhor. Olha, eu vou dizer para você, vale a pena esperar. Tenha esperança no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Vale a pena esperar. Compensa esperar. Quem sabe você precisa de colocar a boca no pó. E Deus é bom para aqueles que esperam por Ele, para aqueles que confiam nele. Deus é bom. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele fala aqui: tirou-me de um charco de lama, de um tremedal do lodo, e firmou os nossos pés, os meus pés, sobre a rocha. Escute, a paciência é fruto do Espírito Santo, também chamada de longanimidade ou ânimo longo. Longanimidade significa longo ânimo. Jesus prometeu que os mansos herdariam a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar a ser perseverante e aprender a esperar. A Bíblia diz aqui em Romanos 5, 3 e 4: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Esperar no Senhor é ter fé. Espere no Senhor, confia nele.
e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Espera em Deus. E eu quero terminar esta palavra declarando aqui o poema Esperança, de Mário Quintana. E ele diz: lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Pai, eu te agradeço por todos que me ouviram. Eu te agradeço neste momento por esta moça, por esse querido rapaz. Eu te agradeço por cada pai. Eu te agradeço, meu Deus, pela graça que temos, pelo privilégio que temos de, nesse dia de hoje, podermos ver a luz do sol, podermos ver e sentir a brisa tocando em nossa pele. Eu te agradeço pelo privilégio de sentir nesta manhã e viver a bondade do Senhor sendo confirmada nos nossos corações ao ver o cumprimento de alguém, ao ver o riso de uma criança. Ó Deus, eu te agradeço por esse dia, pelo privilégio que eu tenho de poder falar, dos meus ouvidos poderem ouvir a minha própria voz, pelo privilégio que eu tenho de poder usar as minhas mãos para poder alimentar, pegar um copo, beber a água. E por isso, Deus, também, muito obrigado ao falar disso, obrigado pela água que bebemos. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer as nossas necessidades normais. Receba nesse momento a gratidão que fazemos ao Teu nome, porque o Senhor tem enchido os nossos corações de esperança. Apesar de tão maus, desobedientes e rebeldes que somos, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça continua sobre nós, nos renovando e enchendo o nosso coração de esperança. E eu te peço neste momento, para aqueles que desistiram, para aqueles que me ouvem, para aqueles que estão de volta, que estão escondidos, que desistiram da caminhada, renova-os, Espírito Santo de Deus, lançando em seus corações esperança, levando-os a crer. Dê-lhes graça, Senhor. Não permita que esta mulher desista da sua família, da sua casa. Não permita que este homem desista. Esses momentos difíceis, encha-os de esperança, encha-os desta graça que não merecemos, mas pela Tua bondade. E pedimos não porque há em nós algo, senão os méritos do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. É em nome dele, Senhor. Amém. A arte de viver bem. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se, o transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto, ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor, descubra a alegria da novidade.
Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. A Bíblia diz aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lembre do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar suas ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo. Seja o bem ou o mal, lembra-te do teu Criador, enquanto você é jovem. Carta de Deus para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos e até os cabelos da sua cabeça. São todos contados, pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que existisse e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa.
Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor e o meu desejo é derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho. Eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia na praia, e eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma, e quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu te darei, sim, a você os desejos do seu coração, pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades quando o seu coração está quebrantado. Eu estou perto de você como um pastor que carrega um cordeiro. Eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as suas lágrimas, as lágrimas dos teus olhos, e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai. Eu amo assim como amo o meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti, e também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Se você recebeu o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa, eu vou fazer a maior festa que jamais o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você.